Misericórdia, 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 Senhor. Misericórdia, 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 Senhor. Senhor, piedade, tem piedade de nós. Cristo, piedade, tem piedade de nós. Santo dia, a paz de Jesus e o amor de Maria esteja contigo neste dia, nesta manhã, nesta terça-feira. Louvamos e bendizemos ao Senhor, porque eterna é a sua misericórdia. Ele é bom o tempo todo o tempo Deus é bom. E hoje amanhecemos na certeza dessa misericórdia. Louvo e bendigo ao Senhor pela minha vida, pela minha casa, por este momento, por poder propagar a palavra do Senhor, por Ele me dar voz, por Ele me dar condições de estar aqui. Que o Senhor esteja sempre presente no meu coração, na minha mente, que eu permaneça e queira crescer em fidelidade e amor a Deus. E eu desejo isso para você, meu irmão e minha irmã. Que você possa escutar a palavra do Senhor, pô-la em prática e também propagar a palavra do Senhor. E assim cumpriremos aquela ordem de Jesus, ir pelo mundo inteiro, pregar o Evangelho a todas as criaturas. Todas as criaturas precisam ouvir falar de Jesus, precisam saber quem é Jesus e conhecer esse Jesus. Para isso, Deus conta conosco. Então, aproveitando, me lembro agora de uma maneira de você fazer isso. Compartilha, manda pelos seus grupos de WhatsApp, deixa o like no YouTube, para o YouTube entender que é um material relevante. Comenta aqui nos comentários quem está no Instagram e repassa, porque a palavra do Senhor é viva e eficaz e ela não volta vazia. Então eu conto com você. Hoje o Evangelho é riquíssimo, eu poderia passar minutos e minutos falando sobre ele. Hoje foi meio que ao contrário, eu acabei tomando café antes e escutando a pregação de Padre Mário Sartori, que eu escuto todos os dias, mas escuto geralmente depois que faço aqui a meditação. E hoje eu escutei antes e foi bom para eu saber de alguns detalhes desse evangelho. Quem puder, acompanhe o Padre Mário também e escute as homilias diárias dele, que são espetaculares. Ele é muito sábio. Então estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos no Evangelho de São João, capítulo 5, proclamação do Evangelho de João, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Cura de enfermo na piscina de Betseda. Depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subia a Jerusalém. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que, em hebraico, se chama Betzata, com 5 pórticos. Sobre esses pórticos, deitados pelo chão, numerosos doentes, cegos, coxos e paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fosse agitada, ficava curado qualquer que fosse a doença. Encontrava-se aí um homem doente havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina quando a água é agitada. Ao chegar outro, já desceu antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado, tomou o leito e se pôs a andar. Ora, era dia de sábado. Os judeus, por isso, disseram ao homem curado: É sábado e não te é permitido carregar o leito. Ele respondeu: Aquele que me curou disse: Toma teu leito e anda. Eles perguntaram: Quem foi o homem que te disse: Toma teu leito e anda? Mas o homem curado não sabia quem fora. Jesus havia desaparecido, pois havia uma multidão naquele lugar. Depois disso, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Eis que estás curado, não peques mais, para que não te suceda algo pior.
O homem saiu e informou aos judeus que fora Jesus quem havia o curado. Por isso, os judeus perseguiam Jesus, porque fazia tais coisas no dia de sábado. Essas são para nós a palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. É muito rico esse evangelho. Primeiro que ele está há 38 anos nessa piscina que em hebraico chama Betsada. E que traduzido quer dizer casa de misericórdia. Mas parece um pouco controverso, né? Casa de misericórdia, mas um homem está ali há 38 anos e ninguém ajudou esse homem. Que misericórdia? Cadê a misericórdia? Parecia mais uma fila, né? Uma briga. Quando ele tentava, ele aleijado, deficiente, quando ele tentava, ele não conseguia. E engraçado que quando Jesus diz assim, quero ser curado, antes mesmo dele responder que sim, ele diz, eu não tenho quem me jogue na piscina, ou seja, ele diz que está só. A solidão abatia esse homem de tal maneira que antes mesmo, talvez o maior desejo dele não fosse ser nem curado, fosse ter alguém. Porque ele, imagina, por 38 anos você vê as pessoas sendo curadas, as pessoas levando os seus familiares, os seus amigos, os seus parentes, curando, ajudando a botar na piscina, sendo curado, e você ficando para trás, porque ninguém tem coragem de te jogar na piscina, de te ajudar. Primeiro que Padre Mário estava explicando que esse lugar talvez fosse um lugar meio como é que chama? Não fosse um lugar, fosse talvez um lugar pagão, que os romanos introduziram ali naquela região, né? Porque parece-me que não era uma festa, de fato, dos judeus, não era algo assim dentro da lei dos judeus, mas parecia algo meio que por fora, vamos dizer assim. E aí, veja, o importante, como é importante procurar no lugar certo. Quantos de nós, muitas vezes, procuramos curas, milagres, cura da nossa alma, cura, enfim, da nossa mente em lugares errados, com pessoas erradas, não é? Lugares que são mais, assim, é mais uma questão de sincretismo, é mais uma questão de realmente ir lá, ter muita questão de uma briga pelo poder, pelo dinheiro, enfim, quem paga mais acaba levando a cura, o milagre. Devemos ter cuidado com esses lugares, porque depois lá na frente o Evangelho vai dizer que o homem ele foi para o lugar certo, para o templo. E o templo significa o quê? A nossa igreja. É na nossa igreja que nós recebemos toda a cura, todos os milagres, porque não nela, mas não através dela, através dos sacramentos, por exemplo. A igreja ela é riquíssima, a nossa igreja, e ela tem essa condição de nos guiar num caminho que vai levar a Jesus. E tanto é que esse homem, ele não conhecia Jesus. E esse milagre de hoje ele é um pouco diferente dos outros, porque os outros milagres a gente observa uma condição, a fé. Sempre é a fé quem faz com que o milagre aconteça. E Jesus ele só dá o comando mediante a fé da pessoa. Nesse aqui foi o contrário, para a gente ver que muitas vezes, e na nossa vida acontece isso, quantas vezes eu recebi bênçãos, milagres de Deus e eu não merecia, já teve situação de eu dizer a Deus assim, por que o Senhor me abençoou com essa situação, essa situação aqui? Por quê? Se eu nem estou lhe procurando. Lógico que eu já conhecia Jesus assim, né? De tradição e tudo mais, mas eu não vivia uma vida de oração, eu não vivia com intimidade com Deus. E eu não entendia aquele presente maravilhoso que Ele tinha me dado. E depois, lá na frente, eu fui entender, porque era para minha salvação. Era um bem material, mas que ajudou a me libertar de uma situação, e libertada dessa situação me ajudou a guiar, a ir num novo caminho de salvação, que é no qual eu me encontro hoje. Então, o Senhor, Ele é tão misericordioso que mesmo quando não o buscamos, mesmo quando pensamos que não precisamos dele, mesmo quando não o conhecemos, Ele vem em nosso auxílio. E eu achei o que ficou muito forte no meu coração, desde quando eu li esse evangelho que diz assim, deixa eu ver aqui, encontrava-se aí um homem doente, havia 38 anos, Jesus vendo-o deitado e sabendo que já estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe, queres ficar curado? Minha gente, Jesus sabia. Veja, há 38 anos Jesus sabia. Então, quer dizer, Jesus sabe a nossa dor, Jesus sabe o milagre que a gente quer, Jesus sabe de tudo. Mas Ele espera o momento certo, espera talvez o momento que a gente for buscá-lo no lugar certo.
Esse homem estava no lugar errado, num lugar onde não havia verdadeira misericórdia. Talvez ele estivesse por detrás dos panos ali, ter que pagar. Quem pagasse mais é que conseguia entrar na piscina. O nome era Casa da Misericórdia, mas de misericórdia não tinha nada. Mas Jesus foi tão misericordioso que eu acho que ele pensou, esse homem, ninguém prega para ele, porque, como eu dizia, para que ouçam falar de Jesus é preciso haver quem pregue. E eu acho que Jesus disse, esse homem, meu Deus, meu Pai, se eu não for até ele, ele não vai me conhecer, ele vai morrer sem me conhecer. E o maior problema não é ele morrer paralítico, o maior problema é ele perder a salvação. E Jesus vai lá e sabe que ele precisava daquela cura. Aí ele diz, ele não quer nem a cura primeiro, ele diz, eu estou sozinho. E Jesus vai como aquele bálsamo e diz, pega tua cama e anda, pega teu leite e anda. E depois, lá na frente, vai se encontrar com ele lá no templo. E aí o homem ainda não sabia quem foi. Ele disse, não, o homem que disse que me curou, disse que eu pegasse minha cama e andasse. E esse homem foi obediente, porque quantas vezes a gente está até na igreja, em qualquer lugar, e as pessoas faz isso, faz aquilo, e a gente tem que dizer, nós temos que dizer, aquele que me curou, aquele que me salvou, aquele que me ama, é a ele que eu obedeço. Ele mandou eu pegar meu leito e andar, eu vou pegar o meu leito e andar. E esse homem foi rápido na resposta e foi obediente. E aí, Jesus se aproximou dele e disse, não tornes a pecar, para não te acontecer coisa pior. Que coisa pior do que ele ser paralítico? Não tornes a pecar para que você não venha perder a sua alma. Então, quando Jesus nos cura, nos liberta, nos dá um novo caminho, uma nova direção, ele nos pede. Então, por isso que devemos ter cuidado com essa novidade aí da misericórdia, né, que todo mundo prega. Um Deus misericordioso, sem justiça. Um Deus que perdoa tudo e que acha tudo bonito. Não, meu irmão e minha irmã. Deus ama o pecador e abomina o pecado. Todas as vezes que Jesus curou, na maioria ele diz, vai, não voltes a pecar. Por quê? Porque ele sabe que se a pessoa voltar a pecar, ele não vai rogar praga, ele não vai deixar. Deus é tão maravilhoso que o que ele nos dá, ele não pega de volta. Ele não é nem como nosso pai e nossa mãe, porque o nosso pai e a nossa mãe, e quem tem filho, diz assim, eu estou lhe dando essa bicicleta, mas se você não passar de ano, eu vou tomar. Deus não toma, Deus não pega de volta. A bênção que ele dá, está dada, ninguém toma. Mas podemos perder a nossa alma. E isso é infinitamente pior do que perder qualquer bênção aqui da terra. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te desejo, no dia de hoje, desejo para mim e para você, que apegados com a bênção, apegados com os milagres, tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor já fez para nós, tudo que o Senhor já operou na nossa vida, que possamos pegar a nossa cama, a nossa cruz, seguir com fidelidade, que o Senhor nos dê a graça, Pai, eu te peço, eu te imploro, nos dê a graça da fidelidade ao carregar o nosso leito, as nossas dores, os nossos problemas, a nossa cruz, para que o Senhor seja o Deus da nossa salvação e que torne o nosso fardo mais leve, mas que nos conduza ao caminho de salvação e que nós possamos obedecer a Ti, carregando o nosso leito e não aos homens, e não ao mundo, e não à nossa carne. E assim, que isso possa fazer com que não nos aconteça coisa pior de perdermos a nossa alma. Que possamos evangelizar, que possamos fazer as pessoas te conhecerem, porque também quantos de nós somos essas pessoas que estavam ao redor desse paralítico e nem sequer levantamos um dedo para ajudar o paralítico. Nem sequer pregamos, nem sequer falamos alguma experiência que temos com Deus, que Deus fez conosco. Nem sequer ajudamos aquela pessoa a realizar seu sonho. Às vezes tem pessoas ao nosso lado, na nossa família, que têm sonhos tão, vamos dizer assim, pequenos, fáceis de se realizar. E a gente se nega, a gente simplesmente fecha os ouvidos, fecha os olhos e olha para o próprio umbigo. Quantos de nós poderíamos hoje, na data de hoje, poderemos encontrar com alguém e fazer do dia dessa pessoa um dia mais feliz? Um sorriso, um abraço, um pão, qualquer coisa que seja a necessidade daquela pessoa. Levar para um hospital, enfim, tantas coisas que às vezes para nós, por exemplo, para quem tem carro é tão fácil levar ali, socorrer, mas para quem não tem é tão difícil ir doente de ônibus. Então que possamos estar atentos às necessidades dos nossos irmãos, seja ela pequena, seja ela grande, naquilo que for possível, naquilo que nos couber.
E que possamos nos esforçar mesmo, até no que não nos for possível, mas que a gente corra atrás e torne o impossível possível, porque para Deus nada é impossível. E Ele quer contar conosco para a salvação de muitas almas e a salvação. E através até de fazer pequenos milagres ou pequenas bênçãos aqui da terra, levar essa pessoa para o templo. Porque esse homem não conhecia Jesus, estava no lugar errado, mas depois foi para o templo. Então, às vezes, as pessoas precisam ter uma pequena ou grande experiência com Deus para ir para o lugar certo. E nós, católicos apostólicos romanos, para onde estamos encaminhando as pessoas? Para onde estamos levando? A quem estamos apontando para que essas pessoas possam ter uma luz e seguir e serem curados? Que possamos meditar pedindo a Deus de sermos como esse homem obediente àquilo que Jesus nos manda, levar a nossa cruz com alegria, que o Senhor derrame alegria no nosso coração por termos sido curados, libertados e termos a nossa cruz para carregar. E também que sejamos luz e salvação na vida dos nossos irmãos, daqueles a quem Deus nos apresenta. Esse é meu desejo para mim e para você no dia de hoje. Deus te abençoe, santo dia, que a misericórdia do Senhor te alcance, me alcance e alcance a nossa família, amigos, parentes, colegas de trabalho e que o mundo seja melhor. Santo dia. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.